boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal do YouTube do Instituto Reconvexo. Meu nome é Fernanda, eu sou jornalista, voluntária do Instituto e afetada Lyon desde 2019. Antes da gente começar a entrevista de hoje, eu peço a vocês que curtam o vídeo, compartilhem, que se inscrevam no canal e maratonem os vídeos, tem muita informação interessante, muitas entrevistas bacanas com pessoas afetadas, com pais, mães de pessoas afetadas, e também informações de pesquisadores, de profissionais da área, a respeito da neuropatia ótica hereditária de Leber. Nós também temos o site do Instituto Reconvexo, www.ireconvexo.com.br. Também tem o perfil no Instagram, @ireconvexo. E nós também temos o nosso canal. São esses os canais. Hoje nós vamos conversar com o Everton Rodrigues, ele que é de Aracaju, Sergipe, afetado Lyon desde 2018. Everton, boa noite. Fernanda, tudo bom? Tudo bem. Primeiramente, eu agradeço você por ter aceito o nosso convite e por compartilhar um pouco da sua história. O prazer é todo meu de estar aqui, podendo compartilhar minha história com outras pessoas que passaram pelo mesmo que eu e ainda estão passando, né? É muito importante porque quando a gente escuta a história do outro, a gente se inspira, se motiva e começa a ver outras possibilidades também. É ótimo, porque essa troca só vai fortalecendo e nos empoderando na luta por outros direitos e também no segmento da vida, né, de uma maneira geral. Everton, eu quero saber de você como é que foram os primeiros sintomas da doença e o diagnóstico. Então, eu comecei a sentir os primeiros sintomas em julho de 2018. E aí eu comecei a sentir dificuldade para enxergar no quadro, porque eu estava na escola ainda, né? E na escola eu não estava conseguindo ler o que estava no quadro. E também senti bastante dor de cabeça. Até foi uma coisa que o neurologista que me acompanhou depois disse que dificultou meu diagnóstico. Porque não é normal para pessoas que têm Lyon sentir dor de cabeça, né? Pelo menos é o que os estudos dizem. E eu sentia muita dor de cabeça. Foi por isso que até quando eu fiquei internado 21 dias no hospital de urgência, eles suspeitaram de trombose venosa cerebral por causa dessa dor de cabeça. E eu acabei passando 6 meses fazendo um tratamento de uma doença que nunca existiu, pelo menos em mim, né? E até chegar ao diagnóstico, durante esses 6 meses, os médicos desconfiaram dessa doença e você precisou passar por tratamento com corticoide? Você teve que sair da sua cidade? Como é que foi? O que aconteceu foi o seguinte. Eu tenho uma professora de inglês chamada Simone e ela tem uma irmã que trabalha lá no hospital de urgência. Eu estava indo para vários médicos particulares e eles não me diziam nada satisfatório. Então ela disse para eu ir procurar um médico lá no hospital de urgência. É público, não teria que pagar nada. Então eu fui para o neurocirurgião para descartar logo caso de cirurgia, né? Uhum. Então ele olhou a tomografia, fez uma tomografia na hora, olhou e viu que não era caso cirúrgico. Só que ele viu que tinha uma pequena manchinha próxima à área da minha visão. Aí ele disse que essa parte ficaria para o neuroclínico. Eu fiquei esperando lá o neuroclínico e ele não chegou, ficou muito tarde. Eu acabei indo embora com a mãe. Aí no dia seguinte nós fomos para o neuroclínico que essa minha professora conseguiu. E ele falou algumas palavras para mim que eu não esqueço até hoje. Um senhor bem maduro já, ele disse que não estava com a caneta de Deus, mas que acreditava seriamente que seria neuromielite óptica. Então eu fui encaminhado para o hospital de urgência de novo para fazer a pulsoterapia. Só que aí, quando eu cheguei lá, a médica da urgência não quis atender o que ele falou e
me internou, fez uma nova tomografia e disse que eu tinha trombose venosa cerebral. Acabei ficando lá 21 dias internado, investigando para ver se era aquilo mesmo, fiz ressonância, angiorressonância. Depois que eu saí de lá, saí com esse diagnóstico. E o neuro falou que aos poucos minha visão ia voltar tomando xarelto, que é anticoagulante. Só que o tempo foi passando e nada. E aí eu comecei a fazer acompanhamento no hospital universitário. Só que aí eu fazia exames e mais exames e não descobria nada também. Até que chegou um dia que o oftalmologista disse que não podia fazer mais nada por mim. Ele disse que o que podia fazer por mim era me encaminhar para o Hospital das Clínicas de São Paulo. Só que eu não tenho condição alguma de ir para São Paulo. Não tinha família lá, não tinha ninguém próximo para me hospedar por lá. Eu não tinha condição de ir para um hospital tão longe. Nem passagem eu tinha condição de pagar. Eu fiquei, naquele dia, desesperado, chorei muito. Mas segui por aqui. Foi quando, em janeiro, eu me internei de novo, dessa vez para fazer a pulsoterapia. Porque os médicos suspeitaram de neuromielite óptica, depois de descartarem várias doenças. Eu também fiquei internado para fazer uma punção lombar, para descartar esqueci o nome da doença agora. É hipertensão intracraniana? Essa também, mas outra. Esclerose múltipla, isso. Lembrei. E aí, eu fiz esse exame, fiz a pulsoterapia. 4 dias depois que eu fiquei internado, saí do hospital, voltei para casa e fiquei aguardando o resultado desse exame. Por fim, o resultado foi negativo, não tinha nenhuma das duas coisas. E aí foi então que o médico passou o exame da Lyon. Só que por conta do valor, que é muito caro, aí a minha mãe teve a ideia de fazer bingo beneficente. E aí juntou com a família, pediu ajuda a um, a outro. A coordenadora da escola, a Jussidélia, ajudou bastante, divulgou na escola, divulgou na igreja, que ela faz parte. E aí a gente conseguiu arrecadar o valor necessário para fazer o exame da Lyon. Foi quando, em março de 2019, eu consegui ter o diagnóstico. E qual foi a sensação, Everton, quando você passou meses, né, nessa luta sem saber o que era, com os médicos pesquisando, explorando, você tomando medicação, tomando corticoide, que a gente sabe que é muito nocivo para a visão. Com toda certeza, o seu emocional estava abalado, né? O emocional, acho que de qualquer pessoa ficaria abalado numa situação dessa. Como é que foi quando você sentiu o diagnóstico? Qual foi a primeira sensação quando recebeu o diagnóstico? Primeiramente, antes de descobrir o diagnóstico, já estava muito abalado porque eu não estava conseguindo dormir direito. Já estava com início de depressão porque eu não conseguia descobrir o que eu tinha. A cada dia eu ficava mais cego e eu estava tomando remédio para nada, um remédio que só estava me fazendo ficar pior. E além do mais, tomando esse remédio, apareceu em minha pele vários caroços e espinhas nas minhas costas, no meu rosto. Estava me sentindo muito feio. Eu estava cheio de espinhas e caroços. E aquilo coçava muito. E à medida que eu coçava, aquilo feria e saía sangue. Então eu entrei em depressão. Eu passei vários meses só querendo ficar em casa, na cama. Não queria sair para lugar nenhum. Não tinha ânimo para isso. Eu só conseguia ficar à noite acordado pensando onde foi que eu errei, o que foi que eu fiz para merecer aquilo que estava acontecendo. Porque até então não entendia nada. Eu achava que aquilo era um castigo. Então eu ficava pensando o que é que eu fiz de tão errado na minha vida para merecer aquele castigo. Porque eu era uma criança não, um adolescente normal. Quase não ficava doente, bem raro. Cheio de saúde. Do nada comecei a perder a visão. E os médicos não sabiam nem o que fazer comigo. Estavam me tratando como uma cobaia.
Diziam que era uma coisa, passava remédio e não era. Dizia que era outra, passava remédio e não era. E eu só gastando o que eu não tinha, procurando um diagnóstico que nunca aparecia. Então aquilo mexeu muito com a minha cabeça, principalmente nos meses finais, quando estava perto de descobrir a doença. Foi quando eu acabei ouvindo coisas bem duras, como por exemplo aquilo que eu falei do oftalmologista que disse para mim que não tinha mais nada para fazer por mim. Ele disse que meu caso, oftalmologicamente, era perdido. Não tinha nada para fazer por mim. A única esperança que eu tinha era o neuro. O neuro que há algum tempo já vinha dizendo que eu podia ter Leber, porque um ano antes de eu aparecer com sintomas lá, o Wendel, ele foi diagnosticado com Leber aqui no estado, por aquela mesma junta médica. Então, ele suspeitava muito que fosse Leber. Só que eu não queria que fosse, porque ele contando para mim, Leber é uma doença que não tem cura. Então, ou seja, isso acabava com as esperanças que eu vinha nutrindo a cada dia. Eu tinha esperança de voltar a enxergar. E se fosse Leber, aquela esperança iria por água abaixo. Então aquilo mexeu muito com a minha cabeça. E depois que você soube que é Leber, eu quero fazer duas perguntas, mas eu vou fazer essa primeiro. Depois que você soube que é Leber, Everton, qual foi a real sensação que você teve, não só na hora, mas depois, né? Quando você não queria, mas depois veio a notícia, infelizmente, e a gente tem que aceitar que a gente vai viver com aquilo, a gente tem que fazer alguma coisa com isso, né? Como é que foi receber aquela notícia que você temia tanto e depois vou ter que lidar com isso? O que você fez? Primeiramente, revolta. Eu só queria dar murro na parede. Raiva. Eu não conseguia entender aquilo. Então, o primeiro momento foi de pura revolta. E aí, quando eu descobri a doença, a minha esposa ela foi me buscar no hospital. E aí ela me trouxe para casa dela, para passar uma semana aqui, esfriando a cabeça, tentando parar de pensar um pouco na doença. E logo, quando eu recebi o diagnóstico, lá no consultório da doutora Liz, ela tinha um número de Wendel. E aí minha esposa entrou em contato com o Wendel e ela começou a conversar com ele, e ele mandou alguns áudios para mim, e aquilo já foi reconfortante, porque tem outras pessoas passando pelo mesmo. Então, não era só eu que estava sofrendo com aquilo. Então já foi uma força. E foi falando dos estudos, foi falando do medicamento. E também foi através de Wendel e do grupo que eu descobri que eu devia parar o corticoide, que o médico não tinha suspendido ainda. É quando o pessoal do grupo falou que não era para tomar porque aquilo prejudicava muito a visão, eu parei no mesmo dia, não tomei mais. Então, assim, o primeiro momento foi de pura revolta, depois eu fui assimilando mais as coisas. Demorou algum tempo, sim, porque a cada dia quando eu acordava e não conseguia enxergar, aquilo era um baque muito forte. E aí a depressão me derrubava de novo. E aí eu levantava por algum tempo e caía de novo. Só queria ficar em cima de uma cama, não comia direito, não queria beber água direito. Acabou que eu por tanto tempo fazendo isso, eu fiquei com o começo de microcálculo renal, fiquei com muita dor nas costas, fraqueza muscular, sem fazer exercício nenhum nesse tempo todo. Mais de 8 meses. Eu fui voltar a fazer exercício, já ia fazer um ano, desde que apareceu os primeiros sintomas. Então, várias consequências veio para mim, porque eu, de certa forma, me entreguei. Eu não queria aceitar aquilo. E aí, depois de algum tempo que eu fui assimilando e aceitando, e buscando conviver com aquilo, e buscando vencer aquilo. E uma coisa que me ajudou muito
foi, foi conhecer a Deus através da coordenadora Jocidélia. Ela me deu um estudo da Bíblia. Ela sempre, quando eu estava querendo desistir, estava desanimado, ela ia lá na minha casa, se deslocava da casa dela, ia lá para me dar uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. A minha mãe, que sempre esteve do meu lado, que me fortaleceu muito, mesmo eu não dando valor àquilo, porque naquele momento eu só queria me trancar, me fechar dentro de mim mesmo, não queria falar com ninguém. Eu não queria falar porque eu não sabia o que falar também. Então a única coisa que eu fazia era ficar calado, deitado numa cama pensando. E aquilo só me destruía mais e mais. E como é que você saiu disso? Qual foi aquele ponto que você levantou e falou, não dá mais para continuar assim, eu preciso fazer alguma coisa? O que foi decisivo para você? Foram vários pontos, mas o principal foi o estudo da Bíblia, foi conhecer a Deus, e aí também conhecer a minha atual esposa. Isso foi me dando muita força, muito ânimo. E então eu conheci um amigo que eu considero como irmão, me ajudou muito. Eu sentia muitas dores, acabava indo sempre para a urgência, e ele me ajudou a fazer exercícios, a acabar com aquelas dores que me faziam sofrer tanto. E assim ele foi me dando um ânimo. Eu consegui voltar a correr, coisa que eu pensei que eu nunca ia fazer. Depois de algum tempo, minha sogra teve a brilhante ideia de pegar a bicicleta, amarrar uma fitinha no meu braço e me levar para correr. Ela na bicicleta e eu correndo do lado. A gente conseguiu comprar depois uma bicicleta dupla. Eu consegui pedalar novamente. Eu consegui depois voltar para a escola, consegui estudar, fazer prova. Então, foram todos esses fatores de ver que a vida não tinha acabado que me fizeram voltar, que me fizeram buscar força e me animar e não desistir. E foi assim que, graças a Deus, eu consegui vencer a depressão. Que bom. Você está falando aí, a Cristiane, sua tia, está falando orgulho da sua trajetória, meu sobrinho. E eu fico emocionada, Everton, de ver como o papel das pessoas que estão em volta é importante, né? Por um lado, os médicos, infelizmente, não têm esse tato, né? Não são humanizados o suficiente para falar com quem está em uma situação como a gente passou. Não só está numa situação de fragilidade, como a gente passou. E, por outro lado, tanta gente para te dar apoio, para te incentivar, para conversar. Que lindo isso que a sua sogra fez, de amarrar a fita no seu braço para você correr, né? Isso é extremamente importante. Você falou do grupo de WhatsApp, você falou do Wendel, tudo isso vai abrindo novas possibilidades para a gente. E é muito importante para quem nos assiste se dar conta disso para poder colaborar, porque tem gente que às vezes quer contribuir e não sabe como, né? Como fazer. Então, essas dicas que você está dando, essas coisas que você está falando da sua história, são muito importantes para quem está em volta, né? Muitas vezes você levar para fazer uma caminhada, fazer um exercício ali todo dia, já é muito importante, faz uma grande diferença, né? Verdade. Porque, assim, para uma pessoa que já tinha desistido, que queria só ficar trancada dentro de casa, você começar a inteirar ela, colocar ela no convívio social novamente, mostrar para ela que ela pode fazer coisas que ela fazia antes normalmente, é muito importante porque essa pessoa se sente novamente útil. Ela sente que há importância na vida dela ainda, que ela ainda pode fazer muitas coisas. Então, foi isso que me deu muito ânimo. E a ajuda das minhas irmãs, da minha mãe, da minha sogra, da minha esposa, do meu amigo, da coordenadora da escola, de alguns colegas na escola também. Então, tudo isso foi um apoio muito importante, porque
assim, era um novo mundo que eu tinha a desbravar, que eu nunca conheci. Eu nunca pensei em ficar cego, eu acho que ninguém nunca pensou. Então, quando, quando eu tive que recomeçar a vida, reaprender a viver, se não tivesse ajuda de ninguém, eu não ia reaprender nunca. Eu não ia conseguir jamais fazer as coisas que graças a Deus eu consegui fazer. E entre essas coisas que você conseguiu fazer, quais são elas? Só que antes de você me responder, eu quero agradecer a todas as pessoas. Hoje o nosso chat está cheio, está bombando. Tem parentes aqui, acho que Bruno, Patrícia, Marcela, todos eles aqui falando de você. Teve um nome de uma moça também que eu não consegui ler. Às vezes eu vou para frente assim, é porque eu estou tentando ler nas mensagens, né? Tem uma moça também que talvez seja sua esposa, não tenho certeza. E o Wendel também te mandou um abraço, falou: tamo junto, meu irmão. E a Daisy fez uma pergunta: se você sabe qual é a sua mutação. Sei sim, 11778. Ah, é a mesma que a minha, então. E Isso. voltando àquela nossa pergunta, você falou que você talvez não tivesse feito coisas, você não imaginava ter feito as coisas que você fez, né? Depois. Que coisas foram essas? Depois que você se levantou? Quais foram? A primeira coisa, vencer a vergonha e eu consegui cantar na frente da igreja. Eu consegui pregar para várias pessoas dentro de uma igreja, coisa que eu nunca imaginava. E eu nunca tinha lido a Bíblia na vida. Eu fui conhecer a Bíblia depois que eu fiquei cego. Então, eu, eu consegui, graças à minha esposa, que ela me mostrou a Bíblia em áudio. E assim eu consegui estudar, consegui passar uma mensagem na igreja. Depois eu consegui fazer provas na escola, sendo arguído pelo professor, ou fazendo com algum colega. E eu consegui responder provas e tirar notas muito satisfatórias, tirar notas boas, notas que muitos dos meus colegas que enxergavam não conseguiam tirar. Então aquilo mostrou que ainda havia esperança para mim, ainda havia vida. A vida não acabou ali na Lyon. Então, depois, posteriormente, eu consegui terminar o ensino médio, que eu achei que eu não ia conseguir. Consegui fazer a prova para o vestibular, o Enem, né? Para direito. Estou esperando o resultado até agora. Eu consegui, graças a Deus, entrar no para-atletismo. Então, várias coisas mudaram na minha vida e várias coisas que eu achei que nunca iriam acontecer. Que bom. Quando sair esse resultado, eu espero que ele seja positivo e coloca no grupo para que a gente possa comemorar juntos, porque é uma grande vitória. E como Com é que certeza. foi para você fazer a prova como deficiente visual? O que foi? Porque às vezes a gente tem alguma curiosidade, muita gente às vezes não sabe, né? Eu mesma nunca fiz nenhuma prova como deficiente visual. O que é oferecido para um deficiente visual em uma prova do Enem? Como é que foi para você fazer a prova? Basicamente, o leidor é uma pessoa que lê a prova para você. No caso, ficam na sala duas pessoas. Uma lê, quando a outra cansou um pouco a voz, a outra passa a ler, e assim elas vão lendo a prova e marcando a sua resposta. Como é uma prova muito cansativa, você acaba saindo de lá com muita dor de cabeça, porque você passa a tarde toda focando só naquilo, tentando somente ouvir as vozes daquelas pessoas e se concentrar na resposta. Muitas vezes pensar em respostas que é muito difícil até para pessoas que enxergam. Então, é uma prova bem estressante, mas depois que você consegue fazer e depois que você consegue ver que você concluiu, coisa que tem outras pessoas que não conseguem, acabam desistindo, que acham muito difícil, porque de fato é difícil, acabam achando muito estressante e acabam desistindo da prova. E me deu essa vontade de desistir. Mas aí eu continuei
e ainda consegui terminar a prova, graças a Deus. Então foi uma vitória, sinceramente uma vitória, porque eu nunca tinha feito uma prova tão longa, tão extensa, tão complicada, nunca tinha conseguido concluir uma prova daquela. Então, para mim, foi uma grande vitória. Que bom, parabéns, parabéns por essa vitória. E a gente falou de vitórias, e quais são as dificuldades que você encontra no seu dia a dia, Everton? As dificuldades, tem bastante dificuldade. Tem a dificuldade para conseguir o remédio, porque a gente precisa tomar a idebenona. É algo que os médicos receitam para nós, só que é um remédio caro, nós não temos condições de comprar. É basicamente um salário mínimo o remédio. Não tem como uma pessoa que recebe um salário mínimo comprar um remédio que custa aquilo que você recebe. O governo sempre se nega a dar. Vai fazer 4 anos esse ano. Eu estou lutando judicialmente para conseguir um remédio e até agora notícia alguma e nem dá para saber quando é que vai sair. Só Deus sabe quando é que vai sair. Outra dificuldade, sair sozinho, porque é outro mundo. Você enxergando é uma coisa naturalmente fácil. Qualquer criança, ao longo do tempo, vai aprendendo a andar sozinho na rua. Mas quando você não enxerga, andar com a bengala é bastante difícil. Ainda mais em ruas totalmente esburacadas, sem infraestrutura para as pessoas com deficiência. Não só pessoas com deficiência visual, mas com outras deficiências também. Então, são muitas coisas que acabam enfraquecendo o nosso lado, enfraquecendo o nosso desenvolvimento. Como, por exemplo, eu estava no ensino médio quando perdi a visão, eu tive dificuldade para conseguir encontrar material para estudar. Porque, assim, eu sempre estudei em escola pública e a minha sala, ela tinha de 35 a 40 alunos. Então, era impossível eu conseguir escutar totalmente a explicação dos professores. Então, tinha muita dificuldade para fazer as provas muitas vezes por causa disso. Eu não conseguia ouvir a explicação, não conseguia ver o que estava escrito no quadro. Então, são várias coisas que acabam dificultando para nós. E a escola não fez adaptações, Everton, durante o tempo que você teve para terminar o ensino médio? Não teve adaptações? Os professores não fizeram nada de forma a adaptar para você? Provas com letras maiores ou alguma outra adaptação? A escola, o governo não forneceu ninguém para te auxiliar ali, pelo menos nos momentos de prova? Porque nós temos direitos, né? Muitas vezes a gente desconhece muitos desses direitos, mas são direitos, mesmo que a gente desconheça. A escola não fez nada de mudanças para adaptar para você? Eu tive muito apoio da escola, de alguns colegas e principalmente da coordenação e de alguns professores. Mas do governo em si, não. O governo, a gente pediu ajuda, eles enviaram uma pessoa da Secretaria de Educação, ela foi para minha casa, conversou comigo, foi lá na escola, conversou com meus colegas, tentou mostrar para eles como é que é a vida de uma pessoa com deficiência visual, mas aquilo acabou não mudando em nada. Eles mandaram para mim um computador com 2 vox, mas não mandaram quem me ensinasse a usar, então não adiantou de nada também. Então, assim, eu tive a ajuda da escola em si, porém do governo, não. A ajuda da escola foi essencial, porque eles me deixaram fazer prova com um colega, a coordenadora estava sempre em contato comigo, buscando passar para mim o assunto. Alguns colegas me davam o material de estudo para alguém ler para mim em casa. Então, eu tive a ajuda das pessoas da escola, mas do Estado em si, do governo em si, não. A professora Joicélia está acompanhando também. A professora Simoni também está acompanhando a sua entrevista, Everton, o nosso bate-papo.
Isso. E eu fico feliz de saber que tem mais gente para ajudar, que você teve mais gente para ajudar do que gente para te tratar com preconceito, né? Te tratar de uma forma ali com desdém ou com preconceito. E na rua, quando você está na rua, que você precisa de alguma ajuda, você recebe, as pessoas são solícitas com você? A gente sempre fala sobre isso, tem gente que acha que não encontra muita gente que ajude, tem gente que leva bronca, eu mesma já levei algumas broncas na rua, cadê seu óculos? Por que você não está de óculos? Né? Eu quero saber como é que é para você nessa questão, quando você sai sozinho na rua. Se você se sente assim mais acolhido ou não. Com relação a sair sozinho na rua, eu ainda não faço isso, não. Eu comecei a minha aula de mobilidade em fevereiro de 2020. Porém, veio a pandemia e aí teve que parar tudo. Eu fui retomar as aulas no, no final do ano passado, então não deu para aprender muita coisa assim para andar sozinho. Eu fui conseguir uma bengala no final do ano passado, que eu dei entrada no caso, né, pelo governo para conseguir pegar a bengala, mas até hoje, resposta alguma. Então, foi quando a gente pesquisou uma bengala e conseguimos comprar. E depois ganhamos uma lá no Hospital dos Olhos, mas antes disso eu não tinha nem bengala para andar na rua. E não tinha também a orientação para fazer isso. Então, eu não saí muito sozinho na rua. Mas o pouco que eu saí com outras pessoas, deu para perceber que as pessoas, sim, são solícitas. Algumas acabam não querendo falar, né, não querendo, acabam tendo um pouco de preconceito, mas outras não, são bem amigas, acabam acolhendo, querem saber o que foi, acabam dando uma palavra amiga. Então, assim, ainda a solidariedade nas ruas, assim. Eu já aconteceu situações, hoje mesmo, eu estava no mercado e aconteceu a situação de eu pedir informação para 3 pessoas que trabalham no mercado. 2 não darem nada, só ficarem olhando para minha cara, assim, falaram uma coisa e não atenderam as outras perguntas. Só teve uma moça que foi solícita e foi falando, sem questionar, né? Porque como a gente não usa óculos, dá a impressão que, sei lá, que talvez você esteja exagerando, talvez seja Ô, uma Fernando, preguiça, talvez você esteja se aproveitando, né? uma coisa que aconteceu comigo, que acaba acontecendo frequentemente, como eu não andava nem com bengala, as pessoas achavam que eu não era cego de verdade. Então, às vezes, para entrar em alguns lugares ficava difícil. As pessoas achavam que eu não era cego de verdade. Então, houve sim esse preconceito porque eu não uso óculos e não usava bengala. Então, as pessoas achavam que eu enxergava normalmente. Não havia nada em mim que desse indicativo que eu era cego. A não ser quando a pessoa me soltava e me deixava andar sozinho. Aí eu me batia todo, aí mostrava que realmente era cego. Mas, quando isso não acontecia, muitas pessoas acabavam tendo esse preconceito de achar que eu não era cego, que eu estava fingindo. Exatamente. Infelizmente acontece das pessoas tratarem a gente assim. Tem gente que não fala isso, mas você percebe na cara da pessoa que ela está pensando isso, né? Infelizmente, eu acho que as pessoas elas têm que ter mais informação para que elas saibam que não é porque não tem um óculos de grau ou um óculos escuro ou uma bengala que a pessoa enxerga perfeitamente, né? Com relação às aulas, você falou que teve poucas aulas de mobilidade. Isso fez a diferença para você? Você acha que realmente vale a pena para aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência procurarem um instituto, um centro de apoio, porque elas vão realmente aprender coisas novas? Vale a pena? Se abre um horizonte diferente? Fernanda, se eu falasse qualquer coisa diferente disso, eu estaria mentindo. É impossível para uma pessoa que tem a deficiência visual ela não fazer a reabilitação e conseguir ter uma vida normal mesmo. Porque
a gente só consegue viver normalmente quando a gente ganha a nossa autonomia. Porque, a princípio, quando você perde a visão, você passa a ser totalmente dependente das pessoas. E quando você vai se readaptando, vai aprendendo coisas novas, você vai conseguindo viver o seu próprio mundo e deixando as pessoas viver o mundo delas. Elas não têm que viver o mundo delas e o seu também. Você pode trilhar os seus próprios passos sem estar com aquela sensação de estar incomodando as pessoas. Mesmo que as pessoas não pensem isso, você tem essa sensação. Porque nós somos assim, nós pensamos que estamos sempre incomodando. Então, eu acho fundamental, é a minha opinião. Pode ser que outros discordem, mas eu acho que é fundamental para uma pessoa que quer buscar ter uma vida normal, aprender a viver como cego. Porque se você já viveu vários anos enxergando, você aprendeu a viver daquela forma. Agora você precisa aprender a viver dessa forma que você está. Então, se eu estou cego, preciso aprender a andar na rua como um cego, com a bengala, para eu não precisar estar pedindo para uma pessoa me levar sempre em um lugar que eu queira. Eu terei a minha autonomia, eu terei. Travou um pouquinho, tá travado. Logo a internet regula. Ah, voltou. Everton, eu te fiz essa pergunta porque ainda existe muito preconceito com relação aos próprios deficientes visuais de procurar Sim, esses sim. institutos, né? Os institutos, as associações. Ah, eu não preciso, eu não estou completamente cego. Mas todas aquelas pessoas que eu já conversei e que frequentaram, fizeram essas aulas de mobilidade, fez uma diferença incrível na vida das pessoas. Eu mesma, eu fui uma vez só, não consegui voltar, né? Foi uma conversa que eu tive para saber o que o Instituto oferecia. Eu já saí de lá cheia de dicas novas. Então, as pessoas, é bom que percam totalmente o preconceito e procurem essa ajuda, que vai trazer muito mais autonomia para a vida, né? Vai fazer a pessoa se sentir muito mais capaz, como você mesmo falou. E por que você escolheu fazer direito, Everton? Direito é uma paixão que eu tenho desde quando eu era criança. Desde pequenininho, eu sempre dizia que ia ser advogado. Então, não foi algo que começou depois da Lyon, foi algo que já vinha dentro de mim há muito tempo. Só que com a Lyon vieram algumas dúvidas, porque assim, eu precisei de psicólogo quando eu fiquei afetado, então aí eu já pensei, eu posso ser psicólogo e ajudar outra pessoa. Eu pensei também em ser professor de história, porque as pessoas acham que eu tenho uma facilidade de memorizar as coisas. Então, eu acabei pensando outras coisas ao longo do tempo, mas o que sempre prevaleceu foi o direito, porque é um sonho de criança, é algo que já vem comigo há muito tempo. E quais são as suas expectativas para a faculdade? Assim, eu já Mas estou contando como se você tivesse passado. Como se você tivesse passado, Everton. que Deus te ouça assim seja. Amém, amém. As minhas expectativas é Bruno está ter falando que ainda vai apoio lá te ver. dentro. A minha maior expectativa dentro da faculdade é conseguir apoio, porque tudo é mais difícil se a gente for fazer sozinho. Então, se eu tiver apoio lá dentro, vai ser, vai ser imprescindível para mim. É o que todos nós precisamos. E dificuldades com certeza eu vou ter. Vou ter que memorizar um monte de lei lá, que o que mais tem nesse país é lei. Tem pouco cumprimento, mas tem muita lei. Então, eu sei que vai ser tremendamente difícil, mas espero em Deus que dê tudo certo. O que eu preciso é disciplina, esforço e confiança em Deus e tudo vai dar certo. Vai dar, vai dar. E o direito, ele é uma possibilidade para que você também abra portas não só para você mesmo, na condição de deficiente, quanto
para outras pessoas, né? Para que possa agir em prol de outras pessoas para melhorar essas condições dos deficientes, porque como um deficiente, você tem propriedade para falar e para lutar, né? Como deficiente, como você bem falou, eu não falo, eu vivo. Exatamente. É bem diferente você contratar um advogado para defender a causa de um deficiente quando ele não é. Ele vai falar de coisas que os deficientes reclamam. Eu, por exemplo, iria falar do que eu vivo. E essa militância seria muito importante, porque os deficientes têm ganhado espaço, porém ainda é muito pouco para o que a gente precisa. A gente ainda é muito desprezado e muito mal visto pela sociedade, porque as pessoas acabam nos vendo como coitadinhos. A gente só tem que ficar em casa assistindo televisão e não fazendo mais nada. Não é bem assim. A nossa vida não acabou, então a gente tem que lutar pelos nossos direitos. Porque, como diz a Constituição, todo cidadão é livre e pode e deve buscar a sua felicidade. Então, nada, nem mesmo o Estado deve impedir isso. Ele deve cumprir aquilo que está na lei. Ou seja, buscar resguardar os nossos direitos, buscar nos fazer verdadeiros cidadãos, nos tratar como os verdadeiros cidadãos, né? Você falou que a junta médica que desconfiou da Lyon, pelo que eu entendi, era de uma instituição pública. Isso. Foi o Hospital E, Universitário de Sergipe. e depois que você foi diagnosticado, Everton, nessa instituição pública, te foi oferecido algum apoio psicológico? Você falou que precisou de psicólogo, né? Foi aí que te ofereceram algum apoio psicológico, alguma ajuda, já que você foi diagnosticado com essa doença rara e sem cura até hoje, até o momento? O que aconteceu foi o seguinte, Fernanda. Eles me encaminharam para um psicólogo, porém, a gente foi colocar no posto para marcar, mas demora muito para sair. Eu acabei esperando muito tempo por uma consulta com um psicólogo que não saiu. Porque, infelizmente, o mal do século é a depressão, a ansiedade, e o que é mais requisitado é psicólogo, psiquiatra, e naquele tempo não era diferente. Então, eu tive que esperar muito e eu não estava conseguindo esperar. Foi quando, novamente, vieram pessoas para me ajudar. Pessoas da escola que conheciam uma psicóloga, que era pastora de uma igreja, e ela iria fazer um preço bem mais barato para mim, para que eu pudesse me consultar com ela. E aquilo me ajudou bastante. Foram poucas consultas, mas me ajudou bastante. Que bom. É bom ainda existirem pessoas, bom que existem pessoas solidárias assim que facilitam a nossa vida e estendem a mão, porque muitas vezes se a gente for esperar por aquilo que a gente tem direito, né, mas é tão burocratizado, a gente acaba sem, né? É, a gente sempre fala sobre políticas públicas, né? Uma das lutas do Instituto Reconvexo são as políticas públicas para a melhoria da qualidade de vida das pessoas afetadas Lyon. Não só a melhoria da qualidade de vida, como o diagnóstico, o tratamento, a concessão do medicamento, da idebenona. O que, na sua opinião, falta ou pode ser melhorado nas políticas públicas para os deficientes visuais? Em especial os afetados Lyon. Em especial, a começar pelo medicamento, que é algo que nós precisamos, não é uma besteira, não é algo da nossa cabeça, é algo receitado por médico e que não é dado a nós. Ou seja, a gente tem que lutar meses, anos, por um medicamento que a gente deveria conseguir muito mais facilmente. Estou há 4 anos lutando por um medicamento e até hoje nada. Só recebi negação. Então, é tão básico, medicamento é algo para tratar a saúde, a vida, e a gente não tem. Outro ponto, eu acho que deveria se investir mais em institutos para
para ajudar as pessoas na reabilitação. Não só na reabilitação, em falar de mobilidade, braille, mas em preparar essas pessoas para o mercado de trabalho, em preparar essas pessoas para viver uma vida mais autônoma, em preparar essas pessoas para uma faculdade, porque nas escolas públicas elas não estão elas não estão preparadas para receber pessoas assim. Elas foram preparadas para receber pessoas, entre aspas, normais. Elas não foram preparadas para receber pessoas que necessitam de outras demandas. Então deveria-se ter mais políticas públicas para ajudar pessoas que estão nas escolas públicas buscando continuar seus estudos, buscando uma faculdade, buscando conseguir uma formação para exercer um trabalho. Eu acho que isso seria uma coisa que ajudaria muito a gente. Ajudar as pessoas, incluindo ela nos esportes também. Foi algo que aconteceu comigo recentemente e que eu acho que é muito importante. Eu achava que não tinha isso aqui. E quando eu estava correndo na rua e o treinador do paraatletismo daqui me parou e me chamou para fazer parte do clube, mostrou para mim que existem pessoas que estão buscando nos incluir no meio. Existem pessoas que estão buscando, sim, mesmo sem ter políticas públicas, sem ter ajuda financeira muitas vezes, estão buscando nos ajudar, buscando puxar o máximo da gente, tirar o máximo do nosso potencial. Então eu achei isso muito bom. E é algo que precisa ser ampliado e melhorado a cada dia. É verdade. Você tem toda a razão. E esse é um sonho, né, de muita gente que tem deficiência, não só visual, como outras deficiências também. Você falou do paratletismo, né? Como é que foi para você? Você já convivia com outros deficientes? Não só visuais, mas de qualquer tipo de deficiência? Não, não convivia com pessoas de outras deficiências, nem com deficiência visual. Era bem raro encontrar pessoas assim. Eu comecei a conviver quando eu fui para o CAP, mas aí foi pouco tempo, porque logo parou por causa da pandemia. E quando eu fui fazer a prova do Enem, eu encontrei um rapaz chamado Rômulo, cadeirante. Ele tinha ido para lá, para o local da prova, sozinho. E aquilo foi uma inspiração muito grande para mim. E quando ele me disse que estava fazendo para badminton, aí eu percebi que não há fronteiras quando a pessoa quer se esforçar e quer vencer. E aquilo ali foi um ânimo e uma esperança muito forte para mim. E aí, na semana seguinte, eu já fui logo falando com o professor. Ele falou que tinha retornado aos treinos e aí eu estava buscando alguma forma de ir para o treinamento, porque é muito longe da minha casa. E graças a Deus agora, para esse ano, minha sogra novamente, ela teve a brilhante ideia de conseguir uma pessoa para mim, para me levar para esse treinamento. E quem sabe, possivelmente, eu não esteja em uma competição importante a nível nacional, ou até mesmo numa Paralimpíada. Então, não é impossíveis, né? Olha, não é impossível, não. E sem os sonhos a gente não chega a lugar nenhum. São os sonhos que vão motivando a gente, né? Vai chegar sim, Everton. Você tem um caminho brilhante pela frente. E você literalmente está correndo atrás dele, né? Literalmente mesmo. Everton, a gente sempre fala aqui do grupo do WhatsApp, né? Para quem nunca assistiu a entrevista, no site do Instituto Reconvexo tem um link para que as pessoas possam participar dos grupos. Tem um grupo que é só para pessoas afetadas, tem um grupo que é para pessoas afetadas, parentes e afins, e tem um outro grupo que é só para mães. E as pessoas que a gente entrevista aqui fazem parte desse grupo, né? É aí que a gente consegue ter contato, que a gente troca ideias, opiniões, enfim, né? Esse grupo é maravilhoso.
E sempre as pessoas ressaltam, Everton, a importância que tem você encontrar pessoas com a mesma deficiência que a sua, né? Quando você começou a conviver, você falou do CAP, mas também falou do paratletismo, né? Qual que foi a importância de você passar a conviver com pessoas que também têm deficiência, mesmo que sejam outros tipos? É muito importante porque você vê histórias de superação. Você vê pessoas que estão lutando contra dificuldades muito grandes, tão grandes quanto a sua. Então, você pode se inspirar na história daquelas pessoas, como esse rapaz que eu acabei de contar para você. Ele foi assaltado, entregou tudo que tinha. O bandido mandou ele deitar no chão, matou o amigo dele que estava do lado dele e deu um tiro nas costas dele. E ele passou a ser cadeirante, passou a ter essa deficiência. Ele passou 20 anos da vida dele caminhando normal. E por conta da maldade de uma pessoa, ele passou a não poder caminhar mais. Então, quando eu vi aquele rapaz ali seguindo em frente, aquilo foi muita esperança, muita força para mim. Então, é muito bom você conviver com pessoas que fazem parte do mesmo mundo que o seu. Mundo, entre aspas, porque eu acho que é um novo mundo. O mundo da deficiência, o mundo da pessoa com uma nova dificuldade, com um novo jeito de ver as coisas. Você conversando com as pessoas e vendo a história de superação delas, isso te inspira a superar também, a vencer também. É verdade, e ajuda a mostrar também que não é só tristeza, né? O que você falou é superação e tudo, mas é uma superação com alegria. É realmente Isso. um prazer de viver mesmo, igual se tivesse tudo normal, digamos assim, né? Porque a gente tem o costume de falar que as outras pessoas são normais, como se quem não tivesse naquele padrão não fosse normal, né? Mas existe alegria, né? Não é só porque a pessoa é cadeirante, porque a pessoa ficou cega, que ela é triste, que ela segue em frente, mas segue em frente porque não tem mais o que fazer. Eu acho muito importante mostrar Fernanda, isso. Oi. uma coisa que eu achei muito interessante foi quando eu fui lá pro clube do paratletismo. O pessoal é muito animado, é bem barulhento, bem alegre mesmo. Então, era pessoas de várias deficiências diferentes, todo mundo alegre, todo mundo animado ali, aquilo contagia, aquilo te dá força. Então, é como você falou, não é só uma superação, é uma superação com alegria e com ânimo. Tem os momentos de tristeza, com certeza, todo mundo tem, porque cada dor, cada perda é um trauma que a gente passa na nossa vida e precisa superá-lo, precisa passar por ele. Às vezes a gente passa por ele com alegria, mas às vezes também vem a tristeza. E em ver aquelas pessoas ali alegres, animadas, rindo bastante, aquilo é animador para qualquer pessoa. É verdade. Deixa eu ver aqui. Olha, a Fabiola, ela colocou que falta no SUS protocolos. Faltam protocolos no SUS que também nos amparem as deficientes visuais, e falta informação. Informação é uma coisa que a gente vê que falta muito entre os próprios profissionais aí da área da oftalmologia, né, que ficam tão perdidos aí por conta da Leber. Já teve pessoas que fazem faculdade, que passaram por faculdade, que nunca nem ouviram falar a respeito da Leber. Eu tenho curiosidade de saber se esses médicos que te trataram de outras doenças e às vezes insistiram que era aquilo, e demoraram para fazer o diagnóstico da Leber, como é que foi a recepção deles depois do exame com você? A curiosidade em explorar a doença ou o tratamento contigo? Eu procurei 4 médicos neurologistas, 2 particulares e 2 pelo SUS. Os 2 particulares,
Eu acho que eles nunca nem imaginaram a Leber, porque as coisas que eles falavam eram totalmente contrárias com Leber. Eles pensavam que era alguma coisa na cabeça e, nunca me falaram nem dessa palavra. Mas os dois do SUS, eles suspeitavam da Leber por conta de Wendel mesmo. Porque um ano antes o Wendel tinha sido diagnosticado lá. Então eles estavam, assim, achando que podia ser a Leber, só que tinha um porém. A minha dor de cabeça atrapalhou muito. A dor de cabeça que eu senti, eles disseram que acabou afastando esse diagnóstico. Porque nós conhecemos que a Leber é uma doença indolor. Então eles partiam desse pressuposto. Então eles não pensavam em momento algum que pudesse ser a Leber em si, porque eu tinha muita dor de cabeça. E até hoje eles não descobriram porque eu tinha aquela dor de cabeça tão forte. Então acho que isso atrapalhou um pouco, mas eles pensaram sim. Os dois do SUS, eles pensaram que podia ser a Leber. Tanto que um deles falava sempre para mim sobre a Leber, falava sobre o tratamento mesmo muito antes de eu ser diagnosticado. Ele falava, ficava bem triste, chateado, mas ele sempre falava. Ele só não chegou o diagnóstico em si mais rápido, eu acho que por causa da dor de cabeça. Mas os outros neurologistas e oftalmologistas nunca nem imaginaram, eu acho, essa doença. Entendi. Eu perguntei porque às vezes algumas pessoas, até já aconteceu comigo, algumas pessoas também relatam que quando voltam em algum médico que já atendeu e depois de ter o diagnóstico de Leber, muitas vezes o médico não tem o mínimo interesse de saber sobre a doença. E nem de chegar e falar, que bom que você descobriu e tal, né? Agora você vai poder fazer um tratamento ou não, mas pelo menos você vai poder se reabilitar. Eu sonho com um dia em que os médicos vão ter esse acolhimento, mesmo que eles não tenham feito o diagnóstico, mas que demonstrem um interesse naquilo, né? Que se não acolheram antes, que acolham depois, né? Que bom, né? Você teve um diagnóstico e tal, vamos pesquisar mais sobre essa doença, passar para os meus colegas, né? Alguma coisa nesse sentido, porque precisa ver o interesse deles também para que eles pesquisem mais e se porventura aparecer um outro paciente com os mesmos sintomas, o diagnóstico não seja tão demorado. Né? Para a maioria de nós é um diagnóstico muito demorado e são meses de espera e de angústia. Everton, a gente já está chegando ao fim da nossa conversa, já se passaram mais de 40 minutos. E eu agradeço mais uma vez a sua presença, a sua participação, você ter compartilhado sua história. Eu creio que você já passou na faculdade de Direito e que você tem um futuro brilhante como advogado. Tenho certeza que você vai defender causas muito nobres, não só defender, como ganhar também. E sua sogra está de parabéns, né? É uma mãezona, pelo que você fala. A gente sabe que ela está aí nos bastidores, te ajudando nas tecnologias, te ajudando para a entrevista. E mais tudo que você já falou que ela já fez, olha, essa mulher é uma mulher muito iluminada. Vocês dois vão fazer grandes coisas juntos, eu tenho certeza. Eu gostaria de deixar a palavra, eu deixo agora a palavra livre para você, para que você faça as suas considerações finais. E antes disso, eu agradeço todas aquelas pessoas que estão nos acompanhando. Agora é com você. Para finalizar, eu acho que é bom ressaltar que quando o diagnóstico da Lyon ou de qualquer outra deficiência vier na nossa vida, a nossa vida não acabou naquele momento. Ainda há vida, ainda há esperança. E eu, particularmente, posso dizer hoje em dia que eu aprendi mais com a Lyon do que com os meus 16 anos enxergando. Porque eu aprendi a ter mais maturidade cego do que em 16 anos enxergando. Era muito rebelde, acabava muitas vezes não querendo me socializar com as pessoas, querendo ficar fechado na minha. E com a Lyon eu pude aprender novas coisas. Então, aquilo que antigamente eu pensava que era um castigo, hoje em dia eu acho que não é um castigo não. Veio para me ensinar
muitas coisas novas. Veio para me ensinar um novo Everton, que eu preciso aprender a descobrir a cada dia. Então todos nós precisamos fazer a mesma coisa e buscar e batalhar com muito esforço e disciplina para conseguir conquistar os nossos sonhos e assim vencer cada dia as batalhas que forem postas à nossa frente. Olha, muito potentes, como diz a Valéria, muito potentes essas últimas palavras, muito maduro você ter falado isso, que a Lebre ensinou muito mais coisas que nos anos enxergando. Né? Eu espero de coração que as pessoas que também, né, que estão nos assistindo e que não têm nenhuma deficiência, que levem também isso como um exemplo, como uma inspiração, porque nas dificuldades a gente pode aprender muito mais do que a gente imagina. É só a gente não ver isso como uma maldição, mas ver isso como uma bênção. Só falta a gente, nós percebermos essa bênção, né? Mas não vem como uma maldição, porque tudo pode trazer coisas positivas para nos ensinar também, né? Eu gostei muito Né? dessa conversa. Pode falar. Não, pode continuar. Eu fiquei muito emocionada com essas suas últimas palavras, Everton. É algo que a gente passa a descobrir depois que passa o tempo da tristeza e da revolta. Muito tempo depois eu fui aprender isso. Foi já ano passado, no final de 2020, que eu fui começar a aprender essas coisas. Que isso não era uma maldição, e sim uma bênção que Deus tinha me dado. Porque talvez eu não tivesse conhecido pessoas tão maravilhosas, talvez eu não tivesse conhecido a minha esposa, talvez eu não tivesse visto novas realidades, visto que há vida mesmo depois de tanta dor. Então, eu agradeço muito a Deus pelas pessoas que eu conheci, pelas pessoas com quem eu vivi nesse tempo, que me ajudaram muito e me ensinaram muito. E se eu não aprendi tudo que elas me ensinaram, foi por teimosia minha. Everton, gratidão por esse encerramento. Foi uma conversa muito boa, muito proveitosa e muito edificante também, né? Que Deus te abençoe, abençoe toda a nossa família e que abençoe todos nós, a minha e a de quem nos assiste também. Eu agradeço Amém. mais uma vez a quem nos acompanha e continue acompanhando o nosso canal, as nossas redes sociais, que sempre tem novidade. Até semana que vem. Até.